Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas aqui à nossa segunda aula, né? Segunda aula comigo, mas obviamente já tiveram outras aulas falando sobre trabalho acadêmico, sobre pesquisa científica, né? Muitas foram as aulas que vocês já tiveram por aqui. E na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um ponto que é central quando a gente fala de vida acadêmica, né? A gente vai mergulhar em um tema que basicamente é o coração da vida acadêmica, que é a integridade científica. Essa é uma das grandes preocupações quando a gente vai fazer o trabalho acadêmico, né? A gente disse em outro momento sobre a importância da questão da formalidade, né, das regras da ABNT, que vão conferir uma seriedade ao trabalho. Mas, de certo modo, quando a gente pensa num trabalho acadêmico, num artigo científico, num trabalho de conclusão de curso, a grande preocupação com essa dinâmica é efetivamente a replicação daquele resultado. Ou seja, outra pessoa que seguir os mesmos caminhos metodológicos da minha pesquisa precisa chegar exatamente num resultado parecido, ou no mesmo resultado que eu cheguei. Por isso que a gente discute tanto essa dinâmica de integridade científica. Muitas vezes, os alunos de graduação, ou mesmo o pesquisador da pós, vê essas regras de ética como um conjunto de proibições chatas. Mas eu convido vocês a mudar essa perspectiva. Porque quando a gente fala de integridade, a gente não está falando sobre uma perspectiva ruim, mas sobre uma perspectiva boa. A integridade não é sobre não ser pego, é sobre o valor do seu diploma, é sobre o valor da sua assinatura, é sobre o valor da sua pesquisa. Se a ciência ela perde a sua integridade, ela se torna apenas uma opinião, né? E opinião por si só não muda a sociedade nem sustenta decisões jurídicas ou políticas. Muitas pessoas podem ter opiniões sobre conteúdos variados, sobre percepções variadas, sobre um olhar da sociedade de maneira variada. Quando a gente pensa na ciência, a ciência ela não tem opinião. Ela descreve um determinado objeto, analisa um determinado objeto a partir de uma perspectiva. E é por isso que é preciso dar apontar essas perspectivas, né? A metodologia nada mais é do que essa preocupação. E aí hoje, então, a gente vai analisar esses quatro grandes perigos que podem estar presentes na pesquisa científica e que podem comprometer justamente essa integridade. O primeiro é o plágio, o segundo é o que alguns autores vão chamar de autoplágio. Mas também a fabricação de dados e também uma discussão que ela é fundamental nos dias de hoje, que é o uso ético da inteligência artificial na análise e na produção de ciência. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre o plágio e a propriedade intelectual, a gente deve observar algumas questões, né? O plágio, ele nada mais é do que uma apropriação indevida de ideias alheias. Mas vamos para além desse óbvio, né? O que é o plágio de ideias? Bom, muita gente acha que não copiou a frase por palavra, e que o simples fato de, se não copiou a frase palavra por palavra, isso não configura um plágio. E, na verdade, essa percepção ela está equivocada. Se você lê uma teoria inovadora de um autor e a explica com as suas próprias palavras, mas você não cita de quem você tirou essa ideia ou de que a ideia veio desse autor, você também cometeu plágio, né? A essência do pensamento científico é justamente dar o crédito a quem teve a ideia, a quem falou aquele conteúdo, né? Então, do ponto de vista científico, do ponto de vista de integridade científica, é o ideal que você informe, mesmo que não seja palavra por palavra, de onde veio aquela ideia, de onde você extraiu aquela ideia, né? Então, essa dinâmica de plágio de ideias, ela acontece às vezes na academia, às vezes porque as pessoas pensam, né, chegam às mesmas conclusões a partir das mesmas premissas, seja às vezes pelo descuido de não informar
de onde você retirou aquela ideia ou de onde você retirou aquele conteúdo. Mas há também o plágio por descuido, que acontece quando o pesquisador ele vai misturando lá as anotações de leitura com os seus próprios pensamentos. E aí, na hora de escrever, ele acha que aquela frase brilhante foi dele, mas quando na verdade estava em um livro lido um tempo atrás. Uma dica prática para essa dinâmica, né? Use cores diferentes para fazer as anotações, use marcadores, né, para encontrar aquelas frases citadas. O que é uma citação direta, você deixa em vermelho. O que é uma reflexão sua, a partir daquela citação, você deixa em azul. Então é importante ir se organizando para que não haja essa confusão e eventualmente se cometa aí um plágio por descuido. As consequências do plágio, elas vão além da reprovação ou às vezes até mesmo da expulsão do programa. A gente tem visto aí notícias, por exemplo, de pessoas que perderam o diploma porque lá na frente alguém foi consultar o trabalho delas e descobriu a prática de plágio, né? Então, plágio ele pode gerar também processos criminais por violação de direito autoral e até mesmo cancelamento do título, seja do título de graduando, de bacharel, né, de mestrado, de doutorado, mesmo que isso aconteça anos após a defesa, né? E aí ficaria muito chato. A gente viu isso acontecendo aí com autoridades europeias, né, tendo seus títulos sendo cassados, sendo cancelados por conta da prática do plágio. Embora a gente fale menos, né, dessa figura do autoplágio, esse é um tema sensível, principalmente quando a gente pensa na pós-graduação. Na graduação, eventualmente você ainda não publicou muito, você não fez iniciação científica, ou às vezes fez iniciação científica, às vezes já produziu, já publicou um trabalho em algum evento, etc., né? Mas na pós-graduação isso já é mais comum, porque aí já tem uma história, uma vida acadêmica acontecendo ali. E a gente vive, né, na academia, né, sobre uma pressão, né, do publish or perish, né, o publique ou pereça. E isso pode acabar levando ao autoplágio, né? O autoplágio ele acontece quando você recicla partes imensas de um artigo anterior em um novo artigo. E aí você não informa o leitor de que aquela ideia, aquele texto, aquele conteúdo já estava desenvolvido, produzido em outro momento, né? Mas isso é um problema? Sim. E por que que ele é um problema? Porque você acaba enganando a comunidade científica e fazendo a comunidade acreditar de que produziu algo novo. Isso acaba inflando os índices de produtividade de forma desonesta. Né? Mas, de certo modo, né, quando a gente pensa nessa dinâmica, é preciso tomar cuidado, então, com essa fatia de salame, né? Que é a prática de pegar uma pesquisa que daria um excelente artigo, robusto, e você vai fatiando, né, em quatro artigos pequenos e rasos, apenas para ter mais linhas, né, no currículo. Isso acaba diluindo o impacto da ciência e sobrecarregando as pessoas que estão avaliando o trabalho. A regra aqui é clara. Se você está usando um dado ou uma reflexão que já publicou, cita, né? Informa lá, ó, conforme discutido anteriormente em tal lugar, em tal artigo, em tal trabalho, né? Conforme discutido anteriormente lá na iniciação científica, e aí traz, né, inclusive o texto lá do artigo. É interessante, inclusive, até para se autorreferenciar, até mesmo para caso alguém tenha interesse, que vá lá buscar, né, aquele conteúdo que você já produziu anteriormente. Agora, quando a gente fala de inteligência artificial, sempre tem uma seguinte dúvida, né? Aquilo é uma ferramenta ou ela substitui o pesquisador, né? De certo modo, as ferramentas de inteligência artificial e as ferramentas que nos auxiliam no processo de produção, eles estão presentes já há bastante tempo. Se a gente pensa, por exemplo, no Word, né, na ferramenta do corretor automático do Word, ele, em alguma dimensão, já fazia alguns ajustes no texto, né, principalmente com relação à concordância verbal, à acentuação, à grafia daquele conteúdo, né? E aqui a gente está diretamente vinculado ao desafio do século XXI, mas não é um desafio que surge no século XXI.
A IA generativa, né, não é um Google melhorado, ela é algo novo, ela modifica significativamente as capacidades da tecnologia. Então, se a gente olha lá para a ferramenta de autocorreção, de correção, na verdade, do Word, ela tem um impacto sobre o texto muito maior do que havia anteriormente, né? Há um perigo aqui de uma autoria fantasma, né? Se uma máquina que escreveu o texto, quem que é o autor? A ciência exige responsabilidade. Então, a pessoa que está assinando o trabalho, que está assinando o artigo, que está assinando aquele arquivo, é o responsável por ele. Se um dado tiver errado, se um dado tiver mal escrito, se um dado tiver fora de contexto, em um artigo escrito por IA, a máquina não pode ser processada ou punida, mas você sim. Então imagine que quando você pediu para que a IA reescrevesse um determinado parágrafo, ela reescreveu nos exatos termos de um outro autor e isso configurou plágio, não é a IA que vai responder por plágio, é você. Agora, obviamente também a gente precisa falar daquelas problemáticas vinculadas à inteligência artificial, que é a alucinação e erro jurídico. A gente está muito acostumado, principalmente com aquela ideia, né, de que inventa jurisprudência, inventa decisão, inventa dado, inventa autor, né? Então, para pesquisadores no direito, isso é um risco imenso. Essas alucinações, esses erros jurídicos que a IA pode cometer. As IAs, elas tendem a inventar súmula, a misturar leis de países diferentes, a criar uma narrativa lógica sobre uma base falsa. E aí o pesquisador, se ele não checar essa fonte, se ele não for checar a fonte primária, ele está cometendo um erro metodológico gravíssimo e, de novo, sobre o risco de ser punido sobre essa dinâmica, né? E, obviamente, que também não dá para imaginar que as pessoas não vão utilizar inteligência artificial. Agora, é preciso fazer um uso ético, ou seja, a IA ela deve ser usada para forma, não para conteúdo. Ela pode te ajudar a organizar a agenda, a melhorar a coesão de um parágrafo que você acabou escrevendo, às vezes traduzir termos técnicos, jurídicos, mas o core, a ideia, o criativo, né, esse salto criativo e essa conclusão do seu trabalho deve ser feita por um ser humano e não por uma inteligência artificial. Vale lembrar que, né, os softwares de detecção de IA estão evoluindo tão rapidamente quanto as próprias inteligências artificiais. O que você esconde hoje pode ser descoberto por uma auditoria de revista científica, de comissão avaliadora daqui a 2 anos. E o mesmo problema que a gente olhou sobre a perspectiva do plágio também pode acontecer aqui. A gente não sabe como que as universidades vão regulamentar isso mais a fundo, mas isso pode significar um risco de perda de diploma, de cassação de diploma e tudo mais. Para a gente encerrar, eu queria deixar aqui a seguinte reflexão. A pesquisa científica, ela é um exercício de humildade. Nós subimos no ombro de gigantes, né? Então é aquela frase do Isaac Newton, né? Para que eu possa enxergar mais longe, eu precisei subir sobre os ombros de gigantes, né? Então, no final das contas, a pesquisa científica ela é sempre um processo evolutivo, é sempre uma rediscussão das temáticas já sedimentadas, é sempre um olhar para além a partir de um determinado lugar. É importante respeitar as normas, a ABNT, as normas técnicas específicas para a produção de trabalho acadêmico. É preciso também evitar o plágio e usar as tecnologias como critério, não apenas como obrigação burocrática. É um ato de respeito com quem veio antes de nós e um compromisso com quem vai utilizar esses trabalhos para a tomada de decisão no futuro. Seja rigoroso com você mesmo, né? A pressa passa, o título fica, mas a sua reputação ela é única. E essa reputação ética na academia
ela é um elemento muito importante, né? Então fica aí essa dica, essa reflexão aí para o trabalho que vocês vão desenvolver, né? Então tomem cuidado com plágio, tomem cuidado com o uso da IA, usem com parcimônia, né? Sejam responsáveis aí no uso das tecnologias, tá? Bom. A gente viu aqui esses conteúdos, espero ter ajudado de alguma maneira aí no desenvolvimento da pesquisa de vocês e qualquer coisa eu fico à disposição. Um grande abraço aí, pessoal, até mais. Tchau, tchau para vocês.